Vamos passar adiante com outras contribuições. E desde já, eu quero deixar claro que vamos ter mais vídeos, tá ok? Então, temos aí já os 3 vídeos que foram gravados, estamos gravando esse. E com a leitura e esclarecimento de alguns trechos aí do livro A Trindade, já estamos aí com bastante tempo, né, do vídeo. Temos ainda, vou adentrar agora ao Wycliffe, e temos mais 4 obras. Então, já fica certo que teremos então pelo menos mais um vídeo, ok? Então, acredito que com esse vídeo e o próximo vídeo encerraremos então essas contribuições, concluindo então o tema da Trindade para prosseguirmos nos estudos aí de teontologia, com respeito, por exemplo, aos dons, aos atributos divinos, a natureza de Deus, tá ok? Vamos prosseguir aí nosso estudo de teontologia. Mas por enquanto vamos dando sequência aqui nas contribuições importantíssimas ao tema da Trindade, tá? Da triunidade divina. São contribuições que eu creio enriquecem a sua vida, que enriquecem os seus estudos, a sua compreensão em relação ao nosso Deus soberano e todo-poderoso, nosso Deus maravilhoso, o Deus triuno a quem adoramos. Vamos lá. Agora para o Wycliffe. Contribuições aqui no dicionário Wycliffe. Na página 1966, tá certo? O verbete Trindade. Veja só. A igreja primitiva, oposta ao politeísmo, com o Antigo Testamento ensinando que há um só Deus, foi logo forçada a questionar: quem é Jesus Cristo? Era ele apenas um homem? É ele um anjo? Ou é ele um Deus? E se ele é um Deus, existem 2 deuses? Interessantes esses questionamentos, né, que já são levantados e que lidam aí com uma problemática muito profunda aí da verdade da revelação bíblica, né? Então temos aí as importantes revelações que nos são dadas aí a partir da leitura e do estudo, né, de forma responsável da Sagrada Escritura, a verdade de Cristo, da deidade de Cristo, né, como ele de fato expressa, né, essa sua deidade de uma forma muito clara, tá ok? E a compreensão total acerca dessa revelação só pode ser alcançada ao se compreender a Trindade, ao se compreender a triunidade. Falhar no entendimento da triunidade divina é impossibilitar a compreensão da revelação, impossibilitar a compreensão dos textos sagrados, uma vez que você falha na questão da Trindade. Por isso são doutrinas fundamentais. Existem algumas coisas que são discutíveis, então existem divergências que, mesmo dividindo um tanto os cristãos, né, certo? Em alguns grupos distintos, mesmo assim não atrapalha a sua comunhão, porque não são divergências com relação às doutrinas fundamentais. Agora, falando-se de Trindade, é doutrina fundamental. Divergir nisso aqui é de fato dividir, tornar irreconciliáveis alguns grupos. Então, se determinado grupo não crê na Trindade, eles não são nossos irmãos, porque eles não adoram ao mesmo Deus ao qual nós adoramos, ok? Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, perfazendo um só Deus. Se algum grupo não crê nisso, não são nossos irmãos, estão adorando a um Deus estranho. Próximo ao início do século IV, um forte grupo na igreja, sob a liderança de Ário, afirmava que Cristo era um anjo criado. Olha só, então veja a afirmação de Ário, né, que estava influenciando um grande grupo aí já perto do século, no início do século IV da era cristã, quando a igreja estava aí, então num processo de expansão, de desenvolvimento, né, estabelecendo a doutrina a partir daquilo que já havia de texto sagrado canônico que já circulava, né, entre as igrejas, ok? Então temos aí de início já o surgimento de perniciosas heresias que poderiam prejudicar grandemente o desenvolvimento doutrinário da igreja. Então por isso foram necessários os concílios, né? Foram necessários a apologética intensa, né? Uma defesa veemente da verdade das Sagradas Escrituras, né? Dessa verdade plena, né? Afirmava que Cristo era um anjo criado. E alguns grupos de hoje reproduzem, de certa forma,
estas heresias, né? Mantém viva ainda essas heresias. Então um grupo que pode ser associado a esse tipo de perversão da verdade bíblica são os Testemunhos de Jeová. Vamos lá. Afirmava que Cristo era um anjo criado. Atanásio comandava a ortodoxia e garantiu a condenação do arianismo no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. A decisão foi repetida e o Credo de Nicéia recebeu sua forma final no Concílio de Constantinopla de 381 depois de Cristo. Então, em Nicéia já havia, né, esse posicionamento contra a heresia ariana, e em Constantinopla, em 381, isso foi confirmado. Então, havia uma séria oposição à heresia ariana. O debate no concílio centrou-se no significado do título Filho de Deus. Os arianos sustentavam que o Filho nem sempre tinha existido. Então, iria cair naquela questão que foi condenada, né, que será futuramente condenada por Agostinho de Hipona, de não compreender, né, a realidade do Filho de Deus, de que ele é o Verbo divino pré-encarnado, de que ele é o Logos eterno, né, que ele é participante consubstancial ao Pai. Então é isso que Agostinho mais tarde também defenderá veementemente. Sustentava que o Filho nem sempre tinha existido. O Filho, ou a palavra, é uma criatura, ao que eles afirmavam aqui, né, os arianos. Uma obra, não o mesmo em essência com o Pai, e portanto não era verdadeiro Deus. Vem aí as afirmações, né, desse grupo que segue esse herege. Atanásio, ao contrário, criou uma distinção entre a filiação moral, no sentido de que todo crente é um filho de Deus, e uma filiação natural. Isso é de fato expresso na Sagrada Escritura. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos adotados para a família de Deus. Somente Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, porque eterno gera eterno, e Cristo foi gerado e não criado, tá certo? Algo criado é algo inventado, a partir de determinado momento foi inventado, foi criado. Agora, aquilo que é gerado participa da mesma natureza daquele de quem foi gerado, aquele que o gerou. Então temos essa comunicação de natureza. Um filho que é concebido pela sua mãe, que tem traços ali dos seus progenitores, do seu pai e da sua mãe, é diferente de uma criação de algo que tenha sido inventado pelos seus progenitores. Senão não haveria diferença, né, entre um celular, entre um objeto, né, uma roupa, algum utensílio doméstico e o filho que foi por eles concebido. Ok? Então temos aí a grande diferença, né, entre uma coisa que foi criada e algo que foi gerado. Então Cristo está não no âmbito da criação, no âmbito de alguma coisa que não existiu e passou a existir, mas sim, ele é o Filho unigênito, tá certo? Aquele que tem uma condição singular, e nós somos filhos por adoção. Então nós somos adotados para a família de Deus. Em relação a nós, de fato, em algum momento nós não existimos, fomos criados por Deus. Agora Cristo, de forma alguma, por meio dele tudo que foi feito se fez. Muito bem, o crente é um filho de Deus. Em uma filiação natural, como Isaac era filho de Abraão. Então, se Cristo fosse filho apenas no sentido moral, ele não seria diferente de nós, e não seria o único filho de Deus. A isso os arianos respondiam que Cristo é o único filho de Deus porque ele veio a ser unicamente através do Pai, enquanto todos os outros são gerados pelo Pai através do Filho. Mas essa construção, alegava Atanásio, nos tornaria filhos de Cristo, ao invés de filhos de Deus. Cristo, então, nos separaria de Deus, ao invés de nos unir a Ele. E aí você vê a situação na qual eles tentam, né, contra-argumentar com uma construção artificial de ideias, que na verdade conclui, né, de uma forma completamente equivocada. Se aquilo que os arianos estavam defendendo fizesse algum sentido, então a Bíblia estaria errada em nos chamar de filho de Deus. Seríamos, na verdade, filhos de Cristo. Se houvesse, né, essa situação na qual Deus criou Cristo e Cristo nos cria como filhos, né, supostamente filhos de Deus.
mas seríamos então filhos de Cristo, não filhos de Deus. E aí, quando temos a realidade na qual Cristo é o unigênito do Pai, gerado, e nós somos filhos por adoção, então aí temos sim a afirmativa bíblica de que somos filhos de Deus. Estamos incluídos na família de Deus por causa de Cristo, sendo Cristo o unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus, na condição que somente Ele tem de ser consubstancial ao Pai, de ser Deus de Deus, né, como foi colocado no Credo Niceno. Olha só, interessante, ó. Unicamente através do Pai. Aqui, vamos lá. O debate se aprofundou em detalhes. Ário usou Provérbios 8:22. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes de suas obras mais antigas, para provar que Cristo era uma criatura. Atanásio referenciou o verso à natureza humana de Cristo. Muito bem. O concílio, por fim, rejeitou a afirmativa de Ário de que o Filho é como o Pai. O concílio, por fim, rejeitou a afirmativa de Ário de que o Filho é como o Pai, assim como o estanho se assemelha à prata, e adotou o credo de Nicéia, para o qual o Filho é dito ser um em essência com o Pai. Adotou o credo de Nicéia, para o qual o Filho é dito ser um em essência com o Pai. Maravilha. Então o credo de Nicéia prevaleceu, né, na defesa de Atanásio da consubstancialidade do Filho e do Pai. Alguns críticos ridicularizam a teologia e o concílio por ter discutido tão violentamente a respeito da importância da letra I. Então você tem essa situação que de fato é curiosa, né, para a nossa realidade atual, mas quando vemos esse tipo de discussão em torno dessa letra que diferenciava os termos homoousis de homoiousis, tá? Homoousis, da mesma substância, consubstancial. Homoiousis, de uma substância semelhante, tá certo? Diferente do Pai, então não é da mesma substância. Essa discussão ela estava dividindo de uma forma radical entre aqueles que creem na revelação da Sagrada Escritura tal qual ela está, nos revelando ser Cristo, tá certo? Deus como Deus, ser eterno como Deus, ser Deus, por isso poder receber adoração, ser Deus, por isso poder perdoar pecados, ok? Então, a afirmação homoousis é adequada a Cristo. Algo que não seja exatamente isso, não é digno de ser afirmado em relação ao Filho de Deus. Homoiousis, uma tentativa ariana de trazer essa definição, rebaixando as características de Cristo, não Deus de Deus, não consubstancial ao Pai, não eterno como Deus, não da mesma substância, mas alguém inferior, como os testemunhos de Jeová fazem lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, colocam 2 colchetes e colocam dentro um Deus, referindo-se a Cristo. Ele é um Deus. Isso é um rebaixamento da real natureza de Cristo. Isso é uma heresia e isso é uma blasfêmia contra a pessoa de Cristo, contra Cristo que é Deus. Como o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus e não uma força ativa. Então temos aí uma situação na qual, por se cedessem nisso, estariam então descaracterizando a verdade bíblica em relação a Jesus Cristo, de que ele é consubstancial ao Pai. O ponto em debate era se Jesus Cristo era da mesma essência, homoousis, do Pai. Se era da mesma essência, né? Homoousis, do Pai. E portanto Deus por inteiro. Ou de essência similar, homoiousis, aí está a questão, ao Pai. E portanto alguém menor do que Deus. A diferença que a letra I faz é bem maior do que a existente entre a prata e o estanho. É a diferença entre Deus e uma criatura. Ele é Deus? Jesus é Deus ou é uma criatura? Essa é a questão, certo? Este é um abismo de diferença expresso aí por essas pequenas letras, né? O I ou o. É homoousi ou homoiousi, ok?
A doutrina da Trindade também é acusada de ter introduzido na cristandade temas pagãos da filosofia grega. Nada poderia estar mais longe da verdade. Em primeiro lugar, os argumentos de Atanásio não utilizam nem a linguagem, tampouco os conceitos da filosofia grega. Eles são completamente bíblicos, completamente bíblicos. Muito bem. Agora, segundo, né? Em relação a essas questões levantadas. É completamente bíblico, como colocado aqui. Segundo, foi Ário e não Atanásio quem utilizou argumentos pagãos ao permitir que honras fossem prestadas a um ser que ele considerava inferior a Deus. Assim, a Testemunha de Jeová de fato ressuscitaram a heresia ariana, porque é isso que eles colocam em relação a Cristo, como se ele fosse um Deus em minúsculo, ou seja, um Deus inferior ao Deus Jeová, né, conforme eles gostam aí a nomenclatura que eles adotam, né? Então, como se Cristo fosse um Deus inferior ao Deus Jeová. Agora, se ele é um Deus diferente do Deus Jeová, eles creem em dois deuses. Eles são então politeístas. E não somente isso, eles adotam um conceito um tanto mitológico, a partir do qual existem deuses maiores e deuses menores, como um semideus, né? Como Hércules, por exemplo. Então, eles como que qualificariam Jesus, né, neste patamar, né, como se ele fosse um tipo de Hércules, um tipo de semideus. Então temos aí a questão da inserção pagã não partiu de Atanásio, e sim de Ário, ok? E aqueles que seguem esta heresia. E terceiro, o credo de Nicéia removeu elementos pagãos que haviam aparecido em Orígenes e outros teólogos anteriores. A questão, né, de que Orígenes foi de fato um grande teólogo, mas ele se aprofundou demais na filosofia grega. Ele tentou de fato fundir, tá certo, muitos aspectos da filosofia grega com a doutrina cristã, só que em alguns momentos ele avançou para além dos limites e isso precisava ser corrigido, né? Então, Orígenes, de fato, muito daquilo que ele escreveu é sim de muito proveito, é importante, mas com ressalvas, né? Tem que se tomar cuidado com alguns aprofundamentos dele que levaram mais para o lado dos conceitos filosóficos do que da doutrina da Sagrada Escritura. Veja, a doutrina da eterna geração do Filho, por exemplo, indicada nas palavras do Credo de Nicéia, unigênito de seu Pai, antes de todos os mundos, evita o erro de que o Logos, ao invés de ser um Filho eterno, seja uma criação voluntária pela qual Deus se isola da contaminação da criação do mundo. Como a ênfase na eterna geração evita esse erro, a ênfase na geração eterna mostra que o Filho não é um passo em uma série descendente de emanações. Aí entra o cuidado com a ideia da filosofia de que a matéria é inerentemente má e de que é eterna, tá certo? De que é como que um elemento que disputa com Deus o controle, né, do universo, de todas as coisas, e também essa questão gnóstica das emanações, de que na verdade Cristo seria uma emanação de Deus, por meio da qual nós vamos num processo de gnose, né, de ascensão por meio do conhecimento secreto, se elevando nessas emanações até chegar ao Deus que está escondido, que está distante, né? Então temos aí a destruição desses equívocos, tanto essa questão da matéria ser inerentemente má, o que não é uma verdade bíblica, e sim algo da filosofia pagã, então isso não é uma afirmação bíblica, e essa mentira também das emanações, que era um conceito gnóstico e que também estava sendo constantemente combatido pelo cristianismo. Temos sim a realidade na qual Deus está presente a nós. Então Deus, por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está presente a nós. E que embora a filiação por geração seja uma relação necessária, a criação é um ato voluntário, ok? E que embora a filiação por geração seja uma realização necessária, a criação é um ato voluntário. Para os cristãos ativos hoje, a questão da Trindade muitas vezes
torna a forma de defesa da divindade de Cristo. Toma a forma de defesa da divindade de Cristo e da personalidade do Espírito Santo, porque essas são as questões, né, bem discutidas, né, em relação a Cristo ser Deus, ok? Como o Pai, né, Cristo ser Deus, e a questão de o Espírito Santo não ser uma força ativa, uma força cega, e sim uma pessoa, né, com vontade, né, com volição, com autoridade, né, com tomada de decisões, com quem nós nos relacionemos, né? Esta é a questão. Essa defesa é requerida em dois casos. A teologia liberal tende a um Cristo puramente humano, e as testemunhas de Jeová ressuscitam o arianismo ao fazer de Cristo um anjo criado. O material escritural é o mesmo, independente de qual grupo seja considerado, embora as testemunhas de Jeová sejam mais propensas a dar atenção às escrituras do que os liberais. Muito bem. Então, na discussão com um grupo ou com outro, nós teremos aí os materiais, mesmos materiais sendo empregues, mas cada um lança um determinado enfoque, né? Com relação às testemunhas de Jeová, a questão é, de fato, discussão em torno dos textos bíblicos. O primeiro versículo do Evangelho de João é frequentemente citado pelas testemunhas de Jeová. Elas inevitavelmente sustentam que a tradução correta é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, que eles colocam, na verdade, entre colchetes, né? A resposta do cristão começa com o próprio versículo. Aqui encontramos uma expressão idiomática grega particular, o uso anartos do nome. Isto é, o uso do nome sem o artigo definido. Em grego, quando o narrador queria indicar ou designar uma pessoa ou objeto, ele usava o artigo. Mas quando queria reforçar uma qualidade ou natureza dos mesmos, ele excluía o artigo. Okay? Então, quando se fala de uma pessoa ou de um objeto, artigo. Mas quando se quer reforçar a qualidade ou a natureza dos mesmos, sem o artigo. Portanto, a tradução literal de João 1:1 seria: e o Verbo era da mesma natureza ou qualidade de Deus, porque se está enfatizando a qualidade, a natureza, ok? Uma vez que se excluiu o artigo. A mesma expressão idiomática em Hebreus 1:2, onde algumas versões trazem corretamente a expressão seu filho, embora o texto grego traga simplesmente o termo filho. A evidência adicional para provar que João não poderia ter ensinado que Cristo era uma criatura a quem foi concedido o título honorífico de Deus, como essa deturpação do texto tenta, né, colocar, como se Cristo fosse chamado de Deus apenas como uma forma de honra e não por ele de fato ser Deus, né? É claramente encontrada nos versos imediatamente seguintes a João 1:1. Outras passagens declaram diretamente a divindade de Cristo, como Hebreus 1:5-8, a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, ok? Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, conforme Tito 2:13. Então, textos que falam de uma forma muito clara, muito direta acerca da deidade de Cristo e acerca da diferença entre Cristo e todos os seres, uma vez que ele não foi um ser criado, e sim ele é Deus consubstancial ao Pai. Outro verso nesse sentido, cujas duas partes os liberais tentam separar, inserindo um ponto final entre eles, é Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Romanos 9:5. Outras bem conhecidas afirmações da divindade de Cristo estão contidas na bênção apostólica, segundo a carta de Paulo aos Coríntios 13:13 e 13:14, em algumas versões, e na fórmula batismal, Mateus 28:19. Então, eis ali as três pessoas na fórmula batismal. Não estariam, se o Espírito Santo fosse uma força ativa, não faria nenhum sentido ele estar na fórmula batismal. Se Cristo não fosse Deus, não faria nenhum sentido ele estar no mesmo patamar do Pai. Assim, a única forma de compreender desses textos fazerem sentido
é de fato compreendendo a Trindade, compreendendo o termo homoousis, da mesma substância, Pai, Filho e Espírito, consubstanciais, tá certo? Partilhando de uma mesma essência, perfazendo um só Deus. Ok? Então, somente assim poderemos ler estes textos e entender, né, a sua realidade. Referências adicionais selecionadas entre um grande número de referências disponíveis são Mateus 1:27, João 5:23, Atos 10:36, 20, 28 também, Romanos 10:9, Colossenses 2:9, 1 de Tessalonicenses 3:11, 1 de Pedro 1 e 2. O fato de o termo Senhor ser a tradução em grego do termo Jeová, utilizado no Antigo Testamento, Yahvé na verdade, né? Utilizado no Antigo Testamento, é em si mesmo uma evidência da divindade de Cristo e também nos convida a comparar passagens do Antigo e do Novo Testamento, por exemplo, Isaías 40, verso 3, com Mateus 3:3, Salmos 24, 7 e 10, com 1 de Coríntios 2, 8, Jeremias 23, 5 e 6, com 1 de Coríntios 1 e 30, Provérbios 16, 4, com Colossenses 1, 16. Pode-se também supor que o Antigo Testamento antecipa a doutrina da Trindade, ao utilizar o termo no plural Elohim, né, como temos já afirmado aqui. Em Gênesis 1, 26, a abertura da Sagrada Escritura já é uma revelação da operação maravilhosa da triunidade divina no processo criador. Né? Coisa extraordinária, né? Coisa maravilhosa. E mais claramente quando se trata do anjo do Senhor em Gênesis 16, 18 e 19. No caso do Espírito Santo, não é tanto sua divindade que é questionada, mas a sua personalidade distinta. O Espírito Santo é uma pessoa. Este é um fato que pode ser plenamente entendido. Embora o nome Espírito seja um gênero neutro em grego, o pronome o gênero neutro em grego, os pronomes relativos ao Espírito são masculinos, ao contrário da tradução de Romanos 8,16 na versão da King James. Vários textos deixam bastante claro que ele é uma pessoa distinta tanto do Pai como do Filho. Mateus 3,16, Lucas 4,18, João 15,26, 16,7, Atos 5,32, Hebreus 9,14. Alguns, às vezes, rejeitam a doutrina da Trindade por pensar que ela não está explicitamente clara nas Escrituras. Aonde entra a correção que fizemos no início, no primeiro vídeo, ao material que estamos estudando. A doutrina da Trindade não é invenção da Igreja Católica, ok? E os termos empregados para se esclarecer a doutrina da Trindade não são simplesmente termos, vamos dizer assim, não são simplesmente termos que trazem para dentro da compreensão da Trindade pensamento pagão. Então, tudo bem. Mesmo que a palavra Trindade não esteja presente na Escritura, tá certo? Ipsis literis, né? Vamos colocar assim. Mas toda a realidade da Trindade está. É a mesma coisa como quando falamos de onipotência, onipresença e onisciência. Nenhuma delas está presente, mas toda a realidade de que Deus é onipotente, que pode todas as coisas, está. De que Deus é onipresente, né? Está em todos os lugares, também está. De que Ele é onisciente, tá certo? De que Ele sabe de todas as coisas, amplamente defendido, amplamente fundamentado. Então, termos técnicos resumem toda uma verdade que está muito clara ao longo de toda a Escritura. Ele está espalhado ao longo de toda a Escritura. E o termo técnico resume toda essa realidade. Assim acontece com o termo Trindade. Ele é um termo técnico que resume em si toda a realidade da deidade do Pai, do Filho e do Espírito, perfazendo um só Deus. Tá ok? Então temos aí essas questões. E os termos homoousis, os termos ousia, hipostasis, são termos que, mesmo tendo origem grega, o seu uso se faz seguindo uma diretriz presente na Sagrada Escritura, como eu li em Calvino. Calvino foi muito brilhante nessa afirmação, quando ele disse: os termos foram tomados de empréstimos da cultura grega, sim, só que não é necessário todo esse tumulto em torno desses termos, porque eles são empregados seguindo-se a diretriz da Escritura.
seguindo-se a doutrina bíblica. A mesma coisa que se fez com o termo eclesia, que foi tomado da cultura grega, da polis, da ágora, da reunião, em torno, né, das questões políticas. Então ali, aquela reunião era a eclesia, a assembleia. Só que quando se empregado à igreja, nós temos a realidade na qual aqueles que foram tirados do mundo de pecado, trazidos para a salvação, inseridos no corpo de Cristo, estão agora reunidos em torno da pessoa bendita de Jesus Cristo. São a eclesia dele, são a Assembleia de Cristo, são a Igreja Universal dos Salvos. Ok? Então é a mesma questão, conforme defendida por Calvino. O termo mesmo tendo tido origem numa cultura pagã, está sendo empregado agora seguindo-se sim a diretriz das Sagradas Escrituras. Então não há qualquer problema nem com a doutrina da Trindade e nem com os termos empregados para o seu esclarecimento, por pensar que ela não está explicitamente declarada nas Escrituras. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7. Não consta em alguns textos gregos. Aliás, o texto, né? 1 de João 5,7. Não consta em alguns textos gregos. Mas essa doutrina está claramente implícita. Vamos lá. Implícita no testemunho dado pelas Escrituras quanto à verdadeira e completa divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mantendo uma distinção de pessoas, em outras palavras, há três pessoas em um único Deus. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Uma pessoa, o Pai, uma pessoa, o Filho, uma pessoa, o Espírito, mas perfazem um só Deus, ok? Isso foi diretamente, né, da sabedoria de Deus, colocado na matemática para que fosse um elemento esclarecedor para todos nós. É extraordinário, né? Então temos aí a conclusão, né? Veja também outros verbetes: Cristo, divindade de Cristo, né? Deus, Espírito Santo, o Eu Sou e Jesus. Maravilhoso. Então esta foi a nota do extraordinário dicionário bíblico Wycliffe, da editora CPAD, que eu recomendo a todos adquirir esta obra fenomenal, essa obra extraordinária. Então neste vídeo, no quarto vídeo, né? Esse quarto vídeo, tivemos a contribuição de Agostinho de Hipona com o livro A Trindade, da editora Paulus, e do dicionário bíblico Wycliffe, da editora CPAD. Vamos encerrar esse vídeo, que já ficou extremamente extenso, né? Vamos então passar para o próximo vídeo com a contribuição do Dicionário Crítico de Teologia, Enciclopédia de Protestantismo, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia e o Guia de Estudos de Wilmington, tá ok? Então, tomara que consigamos então encerrar, né, no próximo vídeo a contribuição desses materiais. Mas desde já agradeço por você estar conosco nessa jornada, tá ok? Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, da Triunidade Divina, a qual toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos.